Olá, oitavo ano. O negócio aqui tá meio confuso. Deixa eu. Aí, consegui. Então vamos lá. Espero que vocês tenham gostado da pequena amostra sobre as confusões do Oriente Médio, né? E agora nós vamos começar hoje a apostila nova, a apostila verde. Alguns pais me pediram para diminuir o tamanho dos meus vídeos, né? Então, essa semana, como também semana passada teve uma tarefona aí valendo 4 pontos, dividi o capítulo em 3 e o vídeo, obviamente, ficou menor, né? Então, vamos lá. Espaço rural e urbano na América e África, certo? Que é o que nós estamos estudando desde o começo do ano. Espaço rural é o espaço onde predomina o uso não urbano do solo. A agricultura, né, a pecuária, o extrativismo são atividades que não são de uso urbano, né? E elas estão relacionadas ao setor primário. Então, o espaço rural é aquele onde predomina o uso do solo não urbano e as atividades estão relacionadas com o setor primário. Vocês lembram dos setores da economia? Setor primário, secundário e terciário. Setor primário é aquele onde existe agricultura, que é plantação, cultivo de vegetais, né? Pecuária, que é a criação de animais, e o extrativismo, que é a extração da natureza. Existe o extrativismo vegetal, por exemplo, os coletores de açaí, de palmito, que vão lá na floresta e retiram palmito e açaí. Tem o extrativismo de madeira na Amazônia, né? Tem extrativismo animal, que é a caça, a pesca. E tem o extrativismo mineral, que é a mineração, né? Também é uma atividade que extrai da natureza algo. E o extrativismo, ele faz parte do setor primário, assim como a agricultura e a pecuária, né? O setor primário é o primeiro setor ali, é o mais básico, né? O homem primeiro extraiu da natureza, ou plantou, ou criou, né? Então, é o setor primário. O setor secundário é a indústria e o terciário é a prestação de serviços, médico, professor, comércio, né? Advogado, é setor terciário, está prestando um serviço, né? Doméstica, bombeiro, não está produzindo em si algo para vender na indústria ou criando animais, essas coisas, né? Então, no espaço rural, é o espaço que predomina isso, atividades de agricultura, pecuária e extrativismo e atividades ligadas ao setor primário, tá bom? As práticas agrícolas e pecuárias são muito antigas. Lá naquele teatrinho do começo do ano, lembra que eu fiz o descobrimento da agricultura e da criação de animais pelo homem da caverna? Então, a agricultura e a pecuária acontece na América e na África muito antes do colonizador chegar nessas regiões. Ela é milenar e a observação do céu, das estações do ano, fez, né, da flora, das propriedades nutricionais e farmacêuticas, das folhas, ali dos alimentos, a época melhor para plantio, para colheita, fez, né, com que hoje a agricultura e a pecuária seja mais desenvolvida. Ao longo desses milhares de anos, nós fomos acumulando conhecimento sobre a área, né? E aí existe um tipo de agricultura que se chama agricultura itinerante. Fulano é um itinerante. O que é isso? É um cara que fica mudando, se deslocando. E a agricultura itinerante tem mais 2 nomes, que é agricultura nômade ou coivara. Coivara, C-O-I
Vara, Coivara é o nome do Brasil, dessa agricultura itinerante. É agricultura nômade. Como que é? A tribo está aqui, eu cultivo essa área por uns 5, 10 anos, aí eu queimo e vou para outra área, deixo essa área parada, se recuperando. Aqui eu cheguei, produzi por uns 5, 10 anos, queimei, vou para outra área. Até eu voltar nessa. Quando eu voltar nessa, vai ter passado uns 10, 20 anos. E a terra já vai estar recuperada, não totalmente, e vai haver nela uma vegetação secundária. Não é uma vegetação primária, porque não é a vegetação original. Então, é uma vegetação secundária. Daí, de novo, cultivo um pouco. Quando ela se torna improdutiva, eu mudo. Isso é a agricultura itinerante. É uma agricultura que se caracteriza pela constante mudança no local de cultivo para a preparação do solo após alguns anos. Os indígenas e os camponeses usam muito essa técnica. O uso tradicional é um método de queimada, né? Queima. E aí, durante 5 ou 2 anos, após a queimada, o solo ainda apresenta boa fertilidade, aí eu cultivo. Após isso, eu abandono o terreno e espero ele se recuperar, tá? Por que eu queimo? Porque eu chego numa área de floresta. Vou cortar tudo na enxada? Não corta. Queima, aí planta por uns 5, 10 anos, já vai parar de produzir, né? Aí você para de plantar, vai embora, daqui 10, 20 anos você volta que ele vai ter uma matinha secundária, né? O agricultor, ele migra para outra região e vai repetir na prática. Quando a terra está parada, ela está em pouso, se chama pousio. Pousio ou descanso temporário. É um período que a área se recupera, que é esses 10, 20 anos, né? E nessas plantações de agricultura itinerante, predominam principalmente a agricultura para subsistência, para sobrevivência. Então, é plantado nessas áreas milho, feijão, inhame, batata doce, abóbora e aqui no Brasil muito comum mandioca, né? Então, é uma agricultura para sobrevivência ali daquele grupo familiar ou daquele pequeno grupo de pessoas. Não é para exportação, grande agronegócio, nada a ver, tá bom? É agricultura de subsistência. E, pelo incrível que pareça, há a possibilidade dela ser cultivada de forma sustentável. Quando ela é feita em comunidades bem pequenas e quando se conhece muito a dinâmica do ambiente ali, né, do habitat. Os quilombolas no Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, praticam essa agricultura. E o livro de vocês tem aqui, na página 5, um texto que fala sobre os problemas de burocracia. Os quilombolas querem fazer o rodízio, só que eles usam queimado também. Para queimar precisa de autorização e para conseguir autorização precisa levar um monte de documentos. E aí que tá armada a confusão, né? E aí o texto traz para vocês, né? Inclusive tem um parágrafo aqui que fala: o Vale do Ribeira, em São Paulo, concentra a maior quantidade de comunidades quilombolas do estado e o maior trecho da Mata Atlântica preservada do Brasil. Isso não é coincidência, diz o vídeo da campanha, né? E aí existe esse impasse, né? Deixa queimar a Mata Atlântica ou não? Apesar, né, de existir a possibilidade de ser sustentável. O que é ser sustentável? É você usufruir sem comprometer as gerações futuras de seres humanos e animais e vegetais. Então, se eu corto, eu replanto. Se eu uso, eu reciclo. Não jogo fora. Então, isso é o eco-friendly, né? Isso é ser sustentável. Então, há até uma certa possibilidade, desde que em pequenas comunidades e com autoconhecimento, né?
não é alto, é autoconhecimento, grande conhecimento sobre a dinâmica ambiental lá do local, né? Para saber de quanto em quanto tempo eu posso queimar, quanto tempo a área demora para se recuperar, né? E por aí vai. E aí, agora a gente vai para uma coisa bem moderna. E essa agricultura, é isso, da agricultura itinerante. Agora sobre irrigação. Óbvio que a irrigação não é feita regularmente, igualmente na superfície do planeta todo. Se vocês verem, quanto mais escuro, aqui no livro de vocês, na página 6, mais irrigação. E quanto mais claro, menos irrigação. Olha os Estados Unidos, mais de 50%, tá vendo? Dos Estados Unidos, que também é Estados Unidos, é irrigação. Olha o Chile aqui, ó, tá vendo? Olha o Egito, certo? O livro não traz o resto do mundo porque nós estamos vendo América e África, né? E assim, para você fazer agricultura, são vários fatores. Por exemplo, a sazonalidade e a irregularidade das chuvas. Sazonalidade, ela é condicionada às estações do ano. Uma estação seca, uma estação úmida. Na estação seca, eu tenho que fazer irrigação, né? Então, quando você tem um lugar que tem essas chuvas irregulares, concentradas só num período do ano, o pessoal faz irrigação. Dependendo da qualidade dos solos, ou da economia e tecnologia dos países, né? Só para vocês terem uma ideia, a África tem menos de 5% das suas terras irrigadas. E os Estados Unidos têm mais de 50%, mais da metade das suas terras irrigadas. E desde a década de 80, de 40 anos para cá, aumentou muito, duplicou a quantidade de água extraída da natureza, extraída de rios, poços, lagos. E 70% dessa água que foi retirada da natureza, que duplicou o consumo, é utilizada para irrigação na agricultura, certo? Tem até um lago, lá quase entre a Europa e a Ásia, mas é mais na Ásia, o Mar de Aral está secando. O rio, ele já para e morre a 2 quilômetros do lago. Por quê? Por causa da irrigação, estão tirando muita água do rio. O rio não consegue chegar até o lago e o lago está morrendo. A previsão era que ele terminasse de secar esse ano. Então, tem que usar irrigação, mas de uma maneira sustentável, né? Para não comprometer a existência no planeta de animais e vegetais e a nossa existência, né? E a irrigação moderna, de alta produtividade, ela é feita em 2 lugares aqui da África e da América. Lá nos Estados Unidos, na região da Califórnia, e no centro do Chile. Eles plantam muitas frutas, laranja, morango e principalmente uva. E eles fazem uma técnica que se chama dry farming. Dry de seco. Dry farming, né? Cultivando em terra seca é a tradução, dry farming, que é trazer das camadas mais profundas as terras úmidas para a superfície. Acho meio complicado, não é sustentável não, né? E os Estados Unidos, eles usam inclusive sondas e drones com dados sobre a umidade do solo, né? Com informações precisas. Para quê? Para eles praticarem uma agricultura de precisão. Mas assim, tudo isso que eu estou falando é muito moderno. Mas a irrigação, ela é feita há mais de 5.000 anos. Começou lá na Mesopotâmia e no Egito. Ó, Egito é esse quadradinho aqui, e aí Mesopotâmia fica aqui, né? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, há mais de 5.000 anos, o pessoal já fazia irrigação, né? E o que aconteceu? No século XX, o rio Nilo sofreu uma grande construção de barragens para irrigação, que foram as barragens de Assuã,
perto da cidade de Assuã. O que aconteceu? Em 1902, foi feita a primeira barragem. Em 1970, 50 anos atrás, foi feita a segunda e a maior de todas as barragens. Eu não sei se vocês lembram ou se já viram isso com o professor Lucas, o rio Nilo, ele enchia no período das cheias, depois ele voltava no leito. Ele deixava na borda dele um humus muito fértil. Os egípcios cultivavam nessa região. Quando foram construídas essas barragens, principalmente a segunda, que é a maior, acabou com isso. O rio não tem mais esse regime periódico e constante de cheias, deixando essa fertilidade no solo. Alterou completamente a fertilização natural das terras às margens do Nilo, porque agora ele não tem mais um ciclo de cheias. E também se interrompeu o ciclo de estiagem, né, de inundação dele. E no período de estiagem, você não planta, tudo fica mais seco e morre, né? Então, agora, a parte boa é que eles têm constantemente agricultura. A parte ruim é que acabou com o regime de cheias do rio. E isso acaba dando um desgaste no solo, né? Para corrigir isso, eles usam adubos minerais, né? E há muita proliferação de pragas e insetos parasitas lá. Inclusive, eles têm muito mais praga de gafanhoto que nós, né? E aqui no Brasil, a gente tem algo parecido, que é o Rio São Francisco, o Velho Chico, que nasce aqui perto de nós, no sul de Minas, atravessa Minas Gerais inteiro, o sul da Bahia, recebendo chuvas, e ele ganha um volume de água que ele consegue atravessar o Nordeste sem secar. É igual o Rio Nilo, só o Rio Nilo consegue atravessar o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. E aí, o que acontece com o Velho Chico, né? Também foi feito um projeto que existe até uma analogia com a do Rio Nilo, né? Mas assim, que é o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Mas aí não é dry farming, trazendo as camadas úmidas do solo para a superfície. É fazendo canais. Você tem o rio principal, aí você constrói canais saindo do rio de irrigação. No Nilo também, que lá não foi assim, foi pelas barragens, né? E aí é feita a transposição das águas por meio de canais, só que isso é muito criticado, porque você tem um rio principal, os outros rios do semiárido, eles secam. Aí depois tem um litoral com alguns rios. Ligaram um rio com o outro, só que os peixes de um rio não são os peixes de outro. Isso causa desequilíbrio também, né, na cadeia alimentar e faz a maior confusão. Então, a questão do semiárido nordestino com a transposição do Rio São Francisco é bem parecida com a questão também do Egito, né? Das barragens da cidade de Assuã. Certo, pessoal? Aí, depois disso, vocês entram na agricultura moderna da América e da África. Mas vou deixar ela para a aula que vem, olha só. Então, vocês vão ter de tarefa, uma tarefa bem pequena, hein? A página 8, que está escrito assim: identifique no mapa América e África a proporção de áreas agrícolas utilizadas sob o sistema de irrigação em 2015, na página 6. Que país africano apresenta mais da metade das suas áreas agrícolas irrigadas? Eu já contei, né? O que explica esse índice elevado de áreas irrigadas nesse país? Lá só tinha um rio, o resto era semiárido, seca, não dava para cultivar. O que foi preciso? Levar a água até esse local, por isso que lá tem tanta irrigação, para poder cultivar, certo? E aí o número 2, de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável, que mantém a floresta e sua biodiversidade, como seria possível o Estado conciliar conservação ambiental com ascensão socioeconômica das populações
quilombolas do Vale do Ribeira? Uma super pergunta essa, complexa, hein? Ele está perguntando em outras palavras. Como que você vai desenvolver a região do Vale do Ribeira sem impactar, né, ali a área? Então, assim, tem que ensinar esses quilombolas a fazer manejo das suas plantações e ensiná-los a diversificar a quantidade. Porque se você só planta, por exemplo, cana, a cana consome tal coisa, vamos supor, potássio do solo. Cana, potássio, potássio, potássio. Chega uma hora, acabou. Esgotou o solo daquilo, entendeu? Aí você não consegue mais plantar cana. Aí você tenta plantar outra coisa, às vezes nem consegue. Então, quando você alterna o tipo de... Esse ano eu plantei cana, beleza. O ano que vem eu plantei feijão. Feijão não consome potássio, ele repõe o potássio, ele consome outra coisa, entendeu? É fazer essa diversificação, né, das plantações. E além de acelerar os processos burocráticos para a realização da coevara, né, que é essa alternância do plantio, que é o que o textinho aqui da página 5 passa para vocês. Certo, biscoito? Bem pequena essa tarefa, vocês estão com sorte. Pessoal, boa semana, se cuidem, bebam água, façam a tarefa, tá bom? Um beijo. E a quarentena continua mais um pouco. Vamos lá, paciência, que tudo vai dar certo, tá? A escola tá se preparando e tudo vai ficar bem, tá bom? Um beijo, pessoal, boa semana.